Fala pessoal, Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar meia atacante que está com negociações bem avançadas para se tornar novo reforço do Vitória. Estamos falando de Bruno Xavier, que disputou a última Série B pelo Ituano. No vídeo de hoje, o que vamos ver números do jogador nessa temporada, mapas de movimentação, histórico de lesões, histórico na carreira e, claro, vou dar a minha opinião sobre essa bem provável contratação. Mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo e, claro, conhecer e se cadastrar na Bet Nacional, casa de apostas da FBTV. Galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos. Olha que beleza, tudo via Pix, sem enrolação. E não vai se esquecer, é claro, de se cadastrar usando o nosso cupom FB sem clichê, o link tá na descrição do vídeo, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal, números de Bruno Xavier na temporada de 2024. Lembrando, mais uma vez, que ele tem 28 anos de idade, 1,77 m, começou a temporada pelo Água Santa, depois jogou a Série B pelo Ituano. Vamos lá. 40 jogos, 32 como titular, 9 gols marcados, 4 assistências, 1 pré-assistência, 18 passes para finalização, arrematou 59 vezes contra o gol dos adversários, com 46% de acerto no gol adversário, desperdiçou a posse de bola em média 7,1 vezes a cada 90 minutos, acertou 73% dos passes que tentou, tomou 7 cartões amarelos e não foi expulso nenhuma vez o Bruno Xavier no ano de 2024. Galera rubro-negra, conta pra mim nos comentários do vídeo o que vocês acharam desse quadrinho dos números do jogador. Claro que ainda vai ter mais informação, também vai ter a minha opinião ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho. Então corre lá na Centauro que, como sempre, tá rolando ele. O nosso cupom FB Scout 10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como, por exemplo, o uniforme oficial do Vitória. Você encontra com desconto, tá bom? Seguindo com o jogador, pessoal, vamos falar mais um pouco sobre o Bruno Xavier na temporada de 2024. Quando a gente olha os números do jogador, a gente percebe até uma temporada razoável do atleta, por mais que o Ituano tenha sido rebaixado. E realmente, se a gente considerar o que vinha sendo essa sua carreira, 2024 realmente foi o seu melhor momento como jogador profissional. Mas algumas coisas aqui precisam ser contextualizadas, como, por exemplo, ele entregou 13 participações diretas para gol, mas 9 delas foram concentradas no período ali entre agosto e setembro. Ou seja, o Bruno Xavier teve realmente uma boa fase, muito boa, que durou cerca de 30 dias nessa época do ano. Foi ali que ele praticamente contribuiu muito com o Ituano, fez gols, deu assistência. Foi um momento que o Ituano até reagiu um pouco na Série B. Os momentos anteriores a isso e posteriores a essa boa fase já não foram de um rendimento assim tão alto do Bruno Xavier. Então ele não teve uma temporada assim tão constante. Tanto que na reta final da Série B, o penúltimo jogo, por exemplo, ele estava até já barrado no Ituano, não era nenhum jogador titular nesse momento, era um jogador que tinha uma certa dificuldade de resistência nas partidas, só completou os 90 minutos em 5 oportunidades ao longo do ano. Então, assim, foi uma boa temporada, considerando o aspecto individual do Bruno Xavier, do que é a sua carreira, né? Até esse momento, mas também não dá para dizer que foi um grande ano, assim, um jogador extremamente de destaque até no contexto da Série B, tá bom? O jogador, pessoal, tem 28 anos de idade. E a gente pode dizer sim que 2024, pensando nele, Bruno Xavier, foi um ano importante, porque no ano passado ele sofreu um pouquinho. Então vem para a tela, para vocês entenderem o que eu estou falando, o histórico de lesões do atleta, pessoal, nos últimos anos, o que eu pude achar aqui nas pesquisas. Em 2019, ele teve uma lesão grave no joelho, que o afastou dos gramados por 113 dias. E no ano passado, pessoal, quando ele começou a sua trajetória pelo Ituano, ele teve uma lesão séria no tornozelo. Eu coloquei aí 120 dias de afastamento, mas assim, não tem como mensurar, porque ele se machucou mais ou menos em abril, maio do ano passado e não voltou mais até o final da temporada. Como o ano esportivo do Ituano acabou um pouco antes, né, ele não jogou mais. Então, assim, ele pode ter dezembro, janeiro. Não coloquei quando ele voltou no outro ano, porque tem pré-temporada e tal, mas ele perdeu a temporada inteira de 2023. Foram cerca de 120, 150 dias fora, teve que fazer uma cirurgia no tornozelo. Então, 2024, bem ou mal, para ele fica um cenário positivo, porque ele voltou a jogar, conseguiu se recuperar, não teve mais lesões graves. Em 2024 fica esse contexto clínico do atleta, tá bom? E quando falamos, pessoal, de posicionamento, características, função
dentro de campo. O que mais a gente pode acrescentar sobre o jogador? Venha para a tela, para a gente poder conversar. Mapas de movimentação, mapas de calor do Bruno Xavier. Peguei os últimos 2 anos, pessoal. Na temporada de 2023, ele jogou mais aberto pelo lado esquerdo. Já na temporada de 2024, jogou mais com o pé trocado. Ele é canhoto, né? Jogando aberto pelo lado direito. O Bruno Xavier, pessoal, quem olha esse mapa vai falar, pô, Felipe, então é aquele atacante de velocidade, que parte para cima da marcação, o famoso pontinha driblador. Não é bem assim, tá bom? O Bruno Xavier, na minha cabeça, na minha visão, é mais um meio atacante do que um meio atacante, propriamente dito, aquele jogador de bola no pé, que a gente gosta de dizer, né? Ele não fica atacando muito espaço, não dá muita profundidade, gosta de receber mais a pelota no pé, manter ela próxima a seus pés. Não é um jogador de drible, tá bom? Quando ele tenta uma jogada individual, normalmente são dribles curtos, não é que ele tapa na frente, não é um cara que fica tentando toda hora dar o drible, ele não gera muito desequilíbrio, como a gente fala. É mais um jogador de receber aberto, principalmente com o pé trocado, dá aquele tapa para fora para fazer um cruzamento para dentro da área, ou então tenta uma condução curta para buscar um arremate. Principalmente é mais um jogador definidor, por mais que ele tenha muita característica de meia, também é um cara que define mais do que cria jogadas, mas também não tem aquela força de drible, de 1 para 1 ofensivo que normalmente os atacantes lado de campo têm. Por isso que eu defino ele como um meio atacante. A maioria dos gols que ele fez foram de dentro da área. Não é um cara que finaliza tão bem assim de longa distância. É quase sempre aquele gol de oportunismo, que a bola sobrava. Ele estava bem colocado, ele fecha bem a área, pisa bastante na área, isso é um ponto positivo do atleta. E no aspecto de velocidade, ele até chegou a atingir a velocidade de 32,1 km por hora nessa última Série B, mas foi uma vez só. Normalmente ele fica na faixa de 29, 30 km por hora. Ele tem a quantidade de piques de alta intensidade que são mais compatíveis com o segundo atacante do que com o extremo também. Então, um cara que pode ter um pouco de dificuldade para fazer o corredor defensivo no contexto de Série A do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco eu vou falar na minha avaliação final um pouco sobre isso. Mas é um jogador que eu vejo mais como um meio atacante ou até mesmo um segundo atacante mesmo, tá bom? Galera do Leão, muito importante, likezinho, comentário no nosso vídeo. Vocês não têm noção de como isso me ajuda. O YouTube mostra muito mais o nosso conteúdo. Quem quiser me ajudar de vez também, abre aí a descrição do nosso vídeo, tem o nosso link na Bet Nacional, tem o nosso cupom FB Sem Clichê. Temos um novo link agora depois da regulamentação e é muito importante que você faça o cadastro, dê aquela força pro FB. Claro, se você tiver mais que 18 anos de idade, não for apostar o dinheiro importante da sua vida, é só para se divertir, tá bom? Seguindo com o jogador, fica faltando a gente entender como é que ele jogou em temporadas passadas. Vem para a tela para a gente poder conversar. Pequeno histórico na carreira, as últimas 4 temporadas de Bruno Xavier como profissional. Vamos lá, 2020, jogou um pouco pela Juventus de São Paulo, um pouco pelo Juventude, um pouco pelo Paraná. 12 jogos, 6 como titular, 3 gols, nenhuma assistência. Em 2021, joga um pouco pela Juventus de Jaraguá, um pouco pelo Mirassol, um pouco pela Inter de Limeira. 33 jogos, 19 como titular, 6 gols, nenhuma assistência. Em 2022, um pouco pela Ferroviária, um pouco pela Água Santa. 32 jogos, 21 como titular, 4 gols, 2 assistências. No ano passado, ele começa o ano pelo Água Santa, vai para o Ituano, o mesmo movimento desse ano, só que ele praticamente não joga no Ituano por conta da lesão. Né? Então, somando tudo, foram 22 jogos, 18 como titular, 2 gols e 2 assistências. Então, essas são temporadas por clubes modestos, em sua grande maioria, com baixa minutagem, nem sempre sendo titular das suas equipes e com um número assim não tão alto de gols e de assistências, principalmente se a gente colocar só gols e assistências num contexto Série B, Série C, pelo menos, de Campeonato Brasileiro, tá bom? Voltando para mim, pessoal, reta final do nosso vídeo, o que eu acho de Bruno Xavier chegando para reforçar o Vitória? Bem, galera, foi um jogador que, pensando nele, até teve uma temporada de recuperação em 2024, muitos vão avaliar que ele fez uma boa Série B, eu acho que era uma Série B razoável do Bruno Xavier, é bem verdade, estava jogando num contexto coletivo bem ruim, que era do Ituano, mas eu tenho sérias dúvidas se é um jogador que vai conseguir performar numa Série A de Campeonato Brasileiro. Claro que até a gente chegar na Série A do ano que vem, tem Campeonato Estadual, tem Copa do Nordeste, vai dar tempo dele se testar para a gente poder saber de fato se ele vai permanecer para o elenco do segundo semestre. Mas nesse momento, eu sinceramente vejo como uma contratação até arriscada que o Vitória está fazendo. Não é um cara que vai compor o grupo, a gente não vai onerar tantos cofres, acredito eu, mas eu tenho um pouco de dificuldade de achar que ele vai conseguir ajudar o Vitória numa Série A. Ele é um jogador que eu falei que não tem muita força física, não é um cara tão veloz assim, não tem qualidade técnica no drible, desequilíbrio suficiente que compensem essa ausência de perfil físico que eu falei. Eu acho que é um cara que para fazer aquele corredor defensivo vai sofrer um pouquinho. E também não acho que tenha tanta qualidade assim para o Carpini mudar o esquema, botar um esquema com 2 atacantes para ele poder sobressair lá no ataque. Então eu tenho dificuldade de ver o Bruno Xavier ajudando num contexto Série A. Se fosse uma Série B, assim, acho que seria uma boa aposta. Agora, para a elite do nosso futebol, Copa Sul-Americana, eu acho que vai ser difícil ele ajudar, tá bom?
Falei pra caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor, se gosta dessa contratação, concorda ou discorda da minha opinião, conta pra mim nos comentários, tá bom? Fechei a tampa do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho porque vem muito mais scout por aí. Valeu!